Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre o relatório final da CPI dos atos golpistas, que votou pela aprovação do indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 60 pessoas. Lógico que uma CPI, historicamente, ela não tem a riqueza técnica de investigação e de testemunhos favoráveis e contrários aos investigados, digamos assim, em busca da verdade dos fatos. Tem um certo resquício de interesse político, para não dizer muito resquício de interesse político, também, obviamente, de ambas as partes. E como essa CPI ocorre no Congresso Nacional, e como o Congresso Nacional, em termos de esquerda e direita, digamos assim, de parlamentares pró e contra o atual representante do Poder Executivo, o atual presidente, da mesma forma pró e contra o ex-presidente, já citado, estão equilibrados. Também não há que se reclamar nem de um lado nem de outro. As forças estão equânimes, estão equilibradas. Mas mesmo assim existe um certo tendenciamento. Lógico que não vamos colocar sob suspeita o trabalho dessas pessoas. Mas política é política e todo mundo sabe ou imagina como funciona. O fato é que o ex-presidente está nesse imbróglio, esperneando há muito tempo, tentando sair, desde que a atrapalhada lá da invasão do prédio do próprio Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional deu errado. Foram cerca de 4.000 pessoas que cercaram, sitiaram a Praça dos Três Poderes, e segundo as autoridades que investigaram, mais de 1.000 invadiram e quebraram tudo. Outros ficaram ali circulando em torno como mosca de cavalo, digamos assim, ou mosca em torno de outras coisas. Foi o que aconteceu. Ninguém desses que foram lá precisavam passar pelo que estão passando, até porque esses que foram identificados como invasores desses prédios públicos foram presos, mais de 1.000 foram presos, estão respondendo inquérito policial e muito provavelmente a grande maioria, se não todos, serão condenados. Alguma coisa em torno de 10 ou 12 já foram condenados com penas que variam de 14 a 17 anos. Como eu disse, nenhum deles precisava passar por isso. Até porque estavam fazendo isso supostamente em defesa da pátria, só que não, eles se auto-intitulavam patriotas, só que eles fizeram tudo que um patriota não pode, nem deve, nem imaginar em fazer. Então foi um equívoco desastroso, foi o efeito manada, o efeito rebanho que falou mais alto, e também permeado, digamos assim, por um grau de estupidez coletiva gigantesco, e pior de tudo, em apoio a um governo medíocre, na sua essência, em todos os seus atos e omissões. Estavam apoiando um governo medíocre que não tem nada para acrescentar para o Brasil, muito pelo contrário, só subtraiu em todos os sentidos. Pelas declarações, pelas omissões, pelas atitudes. Vamos citar só uma das atitudes estapafúrdias. Vamos deixar de lado as declarações estapafúrdias do ex-presidente. Só a atitude. Ele foi identificado pela Polícia Federal, não foi por mim, nem pela imprensa, e nem pela oposição, nem pelo atual governo. A Polícia Federal identificou que ele se apropriou 128 vezes
de objetos. Vejam bem, ele e a família se apropriaram 128 vezes de objetos que foram doados por outros países para o Brasil, para o povo brasileiro, para o governo brasileiro, não para o presidente da República, nem para a primeira-dama, nem para os filhos e netos deles. Então, isso, como o governo dele teve 128 semanas, isso significa que a cada semana ele se apropriou indevidamente de alguma coisa que não lhe pertencia. Assim, numa conta de padeiro, são 128 crimes de apropriação indébita, e que está previsto na legislação. Então não precisa dizer mais nada, fora as outras coisas, né, que são tão absurdas ou mais absurdas ainda. Lógico que tudo isso vai ser investigado, não estou aqui condenando ninguém, e muito menos absolvendo. Mas isso são fatos incontestáveis, apontados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e divulgados pela imprensa. A imprensa não criou essas notícias. Ao contrário do que o próprio gabinete do ódio, criado por ele e a família e os comparsas, digamos assim, que tentava desacreditar a imprensa séria deste país, a mídia, sobretudo as redes de rádio e televisão, justamente para poder ter liberdade de disseminar, incutir na cabeça dos incautos, dos desinformados, dos iletrados e dos apoiadores e bajuladores, e o que mais poderia ser identificado aqui, os eleitores daquele curral eleitoral, digamos assim, os mais próximos, que ou por simpatia ou por expectativa de algum tipo de favorecimento, quase que entregaram a alma para esse governo medíocre. E o resultado culminou aí com a invasão, como eu já disse, no dia 8 de janeiro. Aliás, não foram criativos nem nisso. Repetiram o que os apoiadores do Donald Trump, que também fez um governo medíocre nos Estados Unidos, com o qual o Bolsonaro se identificava e se dizia amigo. E lá no dia 6 de janeiro de 2021, os apoiadores mais insanos do Trump, também com os mesmos propósitos dos apoiadores do Bolsonaro, invadiram o Congresso Nacional lá nos Estados Unidos e quebraram tudo. E, obviamente, estão arcando com as consequências, né? Sendo condenado a penas gigantescas, e não só isso, reparar o dano, o prejuízo, e também a pagar multas milionárias. E é o que está acontecendo aqui também, felizmente. Mas eu fico de boca aberta de ver assim o grau de inteligência dessas pessoas. Repetir a estupidez alheia, com o mesmo propósito, de forma escancarada. Eu sinto até vergonha alheia disso. Aliás, eu senti vergonha do Brasil, lá no dia 8 de janeiro deste ano, ter nos noticiários estampado em todo o mundo um repeteco tupiniquim, digamos assim, da invasão que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 21. Quase repetiram a mesma data, que foi 2 dias depois. Foi dia 8 de janeiro, talvez por conta da coincidência do dia de semana. Enfim, coincidências à parte, digamos assim, só que não, né? Foi tudo muito bem calculado, bem premeditado, e a ópera bufa, digamos assim, disso tudo, para não dizer a atrapalhada gigantesca do ex-presidente e seus asseclas, para não dizer seus comparsas, é agora tentar se justificar que não foi nada disso, que nada disso aconteceu, que o Bolsonaro não sabia. Aliás, esse negócio não sabia, me lembra o que acontecia com
o ex-presidente e atual presidente, também quando ele foi denunciado, indiciado e condenado em primeira e segunda instância. Antes disso, quando os crimes aconteciam a níveis palacianos, aí os ex-ministros dele, aí diga-se José Genuíno, José Dirceu e mais uma cambada, lá dos fundadores do PT e de dois outros partidos apoiadores ligados diretamente, todos tentavam blindar o ex-presidente. Só que um dia a casa caiu. Mas daí veio a fada madrinha, mas isso é outra história que também já foi objeto de vários vídeos aqui neste canal. Vamos deixar a fada madrinha de lado, que anulou as condenações e as provas. Mas isso é coisa de conto de fadas, não acontece no Brasil. E por isso o cara tá lá de novo. Falando nisso, no próximo vídeo eu vou falar sobre as trapalhadas do cara que tá lá de novo, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.